Deus, Shalom. Já faz mais de ano que eu não prego em português, então espero que consiga expressar. Eu quero falar sobre um princípio de fé que eu acredito que vai levar você a experimentar ainda mais milagres na sua vida. Amém? Eu recebi um vento de unção quando a pastora Flúvia disse, eu creio em milagres. Aquilo foi me atingiu fortemente ali, né? Porque o Evangelho e a Bíblia sem milagres não tem página para ser lida. E milagres não são apenas para os cultos, milagres são para as nossas vidas. Então, quantos esperam receber ainda mais de Deus, digo amém. Eu quero ler um versículo que se encontra em Isaías 53. Isaías 53, versículo 7, que diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pai, no nome de Jesus, entro na Tua presença, pelo sangue derramado, pelo sangue do Cordeiro, e na Tua presença, Senhor, no Teu santo lugar, por esse novo caminho, eu invoco o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, e no nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Tua bênção sobre aquilo que será falado, seja eu a falar aos ouvidos, mas o Senhor aos corações. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um que me ouve, Senhor. Traga uma palavra rema, uma palavra de revelação aos nossos corações, em o nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. A Bíblia fala que fé é certeza, e eu quero falar sobre a certeza da fé. Qual é a certeza dessa fé? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos muito a respeito do Cordeiro. A Bíblia fala bastante do Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus. João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías apontou para ele e disse: eis o Cordeiro que é levado para o matadouro, como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E então nós vemos a declaração que esse é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e está vivo para sempre, aleluia. O livro do Cordeiro, a Bíblia, o livro do Cordeiro. Quando a figura do Cordeiro é apresentada como um Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso nós vamos encontrar em Apocalipse, no capítulo 13, nós temos essa afirmação, que também em 1 Pedro 1, versículos 28 a 29, nós vemos essa afirmação impressionante a respeito desse Cordeiro. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, diz assim, na segunda parte do versículo diz assim: esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde ou antes, depende da tradução, da fundação do mundo ou da criação do mundo. Essa afirmação, de certa forma, é repetida em 1 Pedro, aqui estou usando 1 Pedro, do versículo 20, capítulo 1, versículo 28, do 18 a 20, desculpa, é que a minha demora um pouquinho para abrir aqui, tem uma propaganda durante a... vai fazendo uma pequena propaganda aqui. 1 Pedro,
de 29, versículo 1, de 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Agora veja a afirmação sobre o cordeiro, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de nós. Algumas traduções são mais precisas, diz que ele foi predeterminado antes da fundação do mundo, foi reconhecido e determinado antes da fundação do mundo, que ele morresse, né? E depois nós vemos em Apocalipse essa afirmação de uma forma bem mais clara. Então, quando nós olhamos para esse cordeiro, o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. E surge a questão: o que veio primeiro, a criação ou a redenção? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a redenção ocorreu antes da criação. Não era possível haver a criação sem que houvesse a redenção. Não pense que Deus foi surpreendido com o pecado, com a queda do homem. Aliás, Deus, sendo Deus, sabia tudo o que ia acontecer. E de antemão, Deus já, antes que tudo fosse criado, Ele já redimiu, Ele já, em Cristo, Ele trouxe a redenção de todas as coisas. Então, quando nós falamos de fé, a fé crê que tudo já foi feito, que tudo, antes mesmo da criação do mundo, Deus já salvou, Deus já curou, Deus já determinou, nada surpreendeu a Deus. O diabo se levantou, mas o diabo já está derrotado, e nós já temos a vitória antes mesmo que tudo fosse criado. E essa é a certeza da fé. A fé crê que tudo já foi feito. Por isso que quando Jesus na cruz, no seu último momento, em que Mateus diz que ele gritou, ele deu um grito triunfante, e nós vemos então que João colocou as suas últimas palavras. Ele disse: está consumado, que quer dizer tetelestai, que também quer dizer está pago, está terminado, está consumado. Quer dizer, quando Jesus bradou essas palavras na cruz, Ele estava dizendo que tudo já foi feito, tudo já estava terminado, já está terminado, tudo estava concluído. Aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo, foi concluído na cruz. Mas toda a ação de Deus, meus irmãos, toda a ação de Deus se baseou naquilo que ocorreria na cruz. E antes mesmo de Jesus morrer, toda a ação de Deus se baseava naquilo que seria concluído na cruz, porque Deus não poderia fazer nada se o cordeiro não se entregasse para morrer. Nada poderia acontecer. Muitas vezes nós ouvimos dizer que a cruz separa a história, mas a cruz não separa a história. A cruz deu razão para a história existir. Sem a cruz não existiria história, sem a cruz não existiria a criação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que essa cruz é anunciada desde o começo, desde o princípio, lá em Gênesis. Lá nos primeiros capítulos, no capítulo 3, quando o homem pecou contra Deus, Deus começou a trazer então sobre ele o juízo. Nós vamos ver que logo ali, naquele início, Deus já fala da cruz. Capítulo 3, primeira menção da cruz na Bíblia. Esperando uma propaganda aqui, um minuto. Eu não consegui achar um programinha ainda que não tenha propaganda. Vamos lá. Versículo 15, nós vemos aqui a primeira menção da cruz, já ali no Gênesis. Deus
foi surpreendido. Não foi algo que aconteceu desde o princípio. O plano de Deus já estava traçado. Desde o princípio o cordeiro deveria morrer na cruz. E nós vemos então no versículo 15 que a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua descendência, entre a tua descendência e a sua descendência, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando com a serpente. No versículo anterior Deus fala para a serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais dos campos, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Está falando com a serpente. Agora Deus traz um juízo sobre essa serpente, quando diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Nós vamos ver mais claramente, falando sobre quem é essa mulher, no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 8. Mas esta mulher, Deus está falando, é a respeito da única mulher que concebeu sendo virgem, uma virgem que conceberia. Deus está falando do nascimento de Jesus. Porém inimizade entre a mulher e entre a tua descendência. Essa palavra descendência é a mesma palavra de semente, a tua semente, de sêmen, e a sua descendência. Então, esse versículo 15 já nos leva para Jesus. Já é uma profecia sobre a vinda daquele que nasceria de uma virgem, que seria a descendência, que seria a descendência da mulher, e a sua descendência seria então a inimizade, aqueles que fariam uma inimizade entre a descendência de Deus. Está falando sobre os descendentes, aqueles que fariam a vontade do inimigo. Seria uma guerra sendo travada. E ali no versículo seguinte diz: e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma menção da cruz, do cordeiro na cruz. Eu vejo de certa forma que Deus fala sobre o antídoto. Nós estamos hoje falando muito sobre vacinas, e até os nossos dias nós sabemos que as vacinas são produzidas pelo próprio sangue. As grandes vacinas hoje, elas são produzidas pelo próprio sangue. É um mecanismo que faz com que o corpo, o sangue, produza o antídoto contra o veneno. E foi isso que aconteceu na cruz. Na cruz, o inimigo feriu o calcanhar de Jesus. Diz aqui: tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz, ele foi ferido. E então, sobre Jesus veio todo o mal. Quando o veneno da serpente foi injetado no seu sangue. E ele então se fez na cruz pecador. Na cruz ele tomou as nossas enfermidades, os nossos pecados. Na cruz ele tomou sobre si todas as maldições, todas as desgraças. Tudo veio sobre ele. Por isso que a Bíblia, Jesus mesmo disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está falando, porque a figura da serpente foi levantada no deserto, quando as pessoas eram feridas. Números 21, eram feridas pelas serpentes, envenenadas. Eles tinham que olhar para aquela serpente e eram curadas. Apenas olhavam e eram curadas. Porque essa figura da serpente? Porque na cruz o mal seria derrotado completamente. Na cruz a serpente seria derrotada completamente. E porque na cruz Jesus recebeu todo o veneno da serpente. Mas o que o que a Bíblia diz é que tu lhe ferirás o calcanhar. Mas algo aconteceria na cruz que faria com que a serpente teria a cabeça pisada. E foi exatamente o que aconteceu. O sangue de Cristo produziu o antídoto que destrói todo o poder do mal,
todo o poder das trevas, toda a maldição, todo o pecado, toda doença, não há nada que possa resistir ao poder do sangue de Jesus Cristo. Foi na cruz, quando ele foi ferido. Veja que a Bíblia fala como produzir antídoto já há milhares de anos, né? Foi ali naquela cruz que ele produziu este antídoto. E nós vamos então para Isaías 53. Isaías é o chamado quinto evangelho. Isaías também é o livro que mais fala de Jesus no Velho Testamento. Por isso ele é chamado de quinto evangelho. E o capítulo 53 de Isaías é uma profecia maravilhosa da cruz. Quando você lê o capítulo 53, parece que o profeta está sentado contemplando a cruz, e ele ali vai falar sobre o que aconteceu naquela cruz. Ele diz que ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, o profeta está falando 750 anos antes da cruz. Porém, ele usa o verbo no passado, é como se ele estivesse falando do passado. A cruz não havia acontecido na história, mas a cruz já havia acontecido na eternidade. Qual é a certeza da fé, meus irmãos? A certeza da fé é que tudo já foi feito. Você não vai ser curado, você já foi curado. Você não vai ser perdoado, você já foi perdoado. Você não vai ter a vitória, você já tem a vitória. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A fé, ela sabe disto que aconteceu. Quando nós cremos no Senhor, nós cremos que isso foi feito por nós. E eu estou falando aqui para alguns que têm o coração ainda inseguro diante disto. A cruz sabe, a fé sabe que essas coisas foram feitas por nós. O que ele levou? Primeiramente, ele nos perdoou. Quando no Salmo 113 nos fala, não nos devemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. O primeiro benefício qual é? O mais importante de todos, o perdão. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Mas não para por aí. É onde muitos cristãos, muitas igrejas pararam, pregam apenas o perdão. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, mas é apenas, porque não para só aí. Nós não temos apenas perdão. O perdão é o primeiro dos benefícios, e o mais importante dele, porque você não tem como receber os outros benefícios sem ser perdoado. Mas diz também, e é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Acho que seria até interessante eu ler o Salmo. Porque ele tem promessas lindas. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade te renova como a águia. São promessas maravilhosas, hein? Faz parte, amém? Faz parte, a salvação é para tudo na vida. Nós somos salvos para vivermos eternamente, a vida começa agora, amém? A vida não vai começar quando você morrer. Tem gente esperando morrer para começar a vida. Quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. Não, você já tem a vida eterna.
Voltando lá para Isaías, nós começamos lá, Isaías 53. Se você observar aqui o sentido do verbo, ele, né, está falando do passado, porque são coisas que aconteceram. Então, como que a fé funciona na nossa vida? Nós cremos que somos perdoados quando, ou melhor, deixa eu colocar de uma forma melhor, não é crer que Deus perdoa que nos faz perdoados, mas cremos que estamos perdoados. São coisas diferentes. Tem muita gente que crê que Deus pode perdoar, mas vive com a consciência pesada, vive preocupado que um dia Deus vai cobrar aquilo que aconteceu lá atrás, vive com medo de errar aqui ou ali. Quer dizer, você acredita que Deus pode perdoar, mas você não acredita, você não crê que está perdoado. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. A única coisa para receber o perdão que nós temos que fazer é nos arrependermos. Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se, que é arrependimento. Reconhecemos que o nosso pecado levou Jesus para a cruz, morreu pelos nossos pecados, então me arrependo deles e resolvo, crendo no Evangelho, viver sobre a soberania do Senhor, debaixo do seu senhorio, obedecendo a Ele. E isso é o que Deus espera de você. Amém? É bastante positivo isso, porque o pecado traz destruição. Quando nós aceitamos qualquer pecado na nossa vida, mesmo que Deus seja misericordioso, mesmo que Deus seja bondoso, mesmo que um dia Deus vai te corrigir, mas todo o pecado tira alguma coisa de Deus da sua vida. Todo pecado diminui algo daquilo que você tinha em Deus, né? Então, o pecado, quando nós cremos no Evangelho, Deus espera o arrependimento, e Deus espera que nós, então, nos submetamos ao Evangelho. O Evangelho é o Senhor, é a sua autoridade sobre as nossas vidas, e nós então passamos a obedecer. Aí, veja só, esse capítulo 4, versículo 4 diz que Ele levou as nossas enfermidades, e curou, e carregou as nossas doenças. E depois no versículo seguinte, versículo 5 diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O mesmo texto que fala de perdão, fala também de cura, amém? Então, veja que as duas coisas são importantes para Deus. Deus quer tanto te perdoar quanto te curar, não só fisicamente, a cura também da alma. Quantas pessoas sofrem porque têm traumas, sofrimentos emocionais, precisam de cura. A alma precisa de cura, o corpo precisa de cura, e nós temos cura em Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus por isso, né? Nós temos essa cura, porque Ele, como Cordeiro, Ele foi ferido por nós naquela cruz. Ele realmente levou sobre si, Ele criou no seu sangue o antídoto contra o mal, o antídoto contra o pecado. Ele levou sobre si. Então, quando nós falamos sobre como ser perdoado, sim, você é perdoado quando você crê que já foi perdoado, e por isso se arrepende do seu pecado e se submete ao Senhor de Cristo. Mas como você pode ser curado? Nós sabemos que não basta apenas crer que Deus te cura, porque isso não é suficiente. Eu creio que Deus me cura. Isso não é suficiente. A questão é, como ter fé para ser curado? Então, nós vamos aplicar o mesmo princípio. Eu tenho percebido que as pessoas que recebem cura não são as pessoas que creem que serão curadas. E é fácil você ver quando uma pessoa crê que é curada. Nós fazemos muito aconselhamento com pessoas que estão buscando cura, então
a gente acaba descobrindo essas coisas que traem as pessoas, esses pensamentos que traem as pessoas. Eu vejo muitas pessoas falando, eu creio de todo o meu coração, mas eu não estou sendo curado, eu não fui curado. Eu digo uma simples palavra, digo, o dia que você crê que você foi curado, você será curado. Qual é a condição para ser curado? É simples, creia que você já foi curado. Amém? No momento que você crê que você está curado, não tem enfermidade que possa resistir. Não tem. Se você crer de seu coração que você recebeu a cura, que você foi curado antes da fundação do mundo. Deus não proveu a sua cura agora. Deus proveu a sua cura antes que existisse a doença. Deus proveu o teu perdão antes que existisse o perdão. A sua cura foi provida antes de que tudo fosse criado, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Veja o que a fé crê. A fé, olha a ousadia da fé. A fé crê que foi dado para você antes da fundação do mundo. Então, nós costumamos orar por os enfermos. Eu lembro, uma certa vez estava visitando uma igreja no Canadá e eles falaram que criam em cura ali. Então eu estava sentado observando. Chegou um momento, eles convidaram todos para vir à frente, sentar à frente. Disseram, todos que estão doentes, venham à frente. Metade dos irmãos estavam doentes, vieram à frente, sentaram assim à frente, cada um em sua cadeira. Aí ele disse, agora os outros, vamos orar por eles. E eles então vieram um atrás do outro e começaram a orar uns pelos outros. Sabe quantas pessoas foram curadas naquela noite? Nenhuma. Nenhuma delas. Por quê? Porque Jesus nunca disse, vá e ore pelos enfermos, disse, vá e cure os enfermos. Nós estamos fazendo orações de intercessão, estamos pedindo para Deus fazer algo que Deus já fez. A oração que cura não é a oração de intercessão. É lógico que nós temos que interceder. Faz parte interceder para nós, até que para que a nossa fé cresça. Mas a oração que cura é a oração da fé. O que é a oração da fé? É a oração que olha para a cruz e diz, já foi feito, a enfermidade vai embora. Esse é outro tipo de oração. Essa a oração da fé levantará o enfermo. Então, essa oração crê que já foi feito. Tem a certeza que a fé tem, a certeza de que tudo já foi feito. Tudo já foi feito. A vida que nós temos é uma vida maravilhosa, amém? É incrível, não é? Nós temos uma vida eterna que foi dada por nós, foi conquistada por nós antes que fôssemos criados. E essa vida é completamente provida. Amém? Então, nós temos perdão, depois nós vemos que nós temos cura, mas nós temos provisão também. O que quer dizer? Quer dizer que para cada coisa na sua vida, para cada necessidade na sua vida, você já foi provido antes da fundação do mundo. Veja que a Bíblia diz claramente isso, dessa provisão. É Ele quem nos provê. Provisão. Como é diferente a vida de quem crê na provisão e quem não crê na provisão. Quem não crê que é provido, vive nervoso, preocupado. Meu Deus, como que eu vou pagar a conta? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Né? Mas por que isso? Porque você não crê que já foi provido. Em cada necessidade, Deus já proveu. Olha lá o Salmo 103 novamente dizendo para nós essa verdade. Ele nos provê, né? Olha aqui, é Ele quem te supre de todo bem, quem te supre de todo bem, né? Então, todas as necessidades foi dada para você quando o Cordeiro foi morto. Quando Deus teve esse plano maravilhoso de redenção e criação, então tudo foi provido.
todas as suas necessidades estão providas. Porém, nós estamos vendo que cada bênção, tem uma condição a ser satisfeita. O perdão, a condição, porque nem todos são Deus perdoou a todos. Não me diga que Deus envia alguém para o inferno, que não é verdade. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam o perdão de Deus, porque Ele não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Se alguém vai para o inferno, foi porque rejeitou a salvação de Deus. Então, o perdão tem condição, tem uma condição, a cura tem uma condição. A condição da cura é quando você crê que foi curado, você deve dar um passo em fé. Por exemplo, nós oramos muito por surdos de nascença. E muitas vezes, nós, quando oramos, eu nunca chego e digo, Senhor, cura esse surdo. Não, eu dou um passo de fé. Qual é o meu passo de fé para orar por um surdo de nascença? Na frente das pessoas, eu coloco o meu dedo dentro do ouvido da pessoa. Às vezes a pessoa não limpou o ouvido. Esse é meu passo de fé. É brincadeira. Mas eu coloco o meu dedo. E não digo, Senhor, pelo amor de Deus, ajuda. Eu digo, Senhor, eu digo, ouvido seja aberto, porque eu creio que já foi curado. Amém? Quando oramos por uma enfermidade, nós temos que dar um passo de fé. Sempre tem que, alguma coisa você faz para demonstrar a tua fé. Mas isso é entre você e Deus, em cada situação. Cada um é de um jeito. Eu lembro de um pregador indiano, ele tinha um cabelo muito longo. E ele era muito usado em cura divina. Mas para a pessoa ter curado, ele tinha um jeito. Ele colocava o cabelo dele assim e fazia assim. O cabelo ia assim e ele, seja curado. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não vou ver nunca gente sendo curada porque meu cabelo é curto. Acho que o Luca andou assistindo esse cara. Eu vou perguntar para ele, eu estou desconfiado do Luca. Que ele deixou aquele cabelão lá, né? Depois precisa ver isso aí com ele, viu? Mas toda cura tem uma condição, toda bênção tem uma condição. Agora, ser suprido também tem uma condição. E a condição é simples, quem supre é suprido. Amém? Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcado, vocês sabem muito bem. Todas as bênçãos aqui têm uma condição. Depois fala, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Meu Deus, tem promessa aqui de como ficar mais jovem. O senhor precisa contar para mim qual que é a condição para isso aí, viu? Não, o senhor precisa me contar esse segredo aí, viu? Tem uma condição. A Bíblia fala que nós podemos, em vez de envelhecermos, nos renovarmos. Isso é isso? Está escrito aqui. Amém, irmãos? Olha só que promessa. Promessa maravilhosa. Essas bênçãos, quem redime a tua vida da cova. Eu vi agora a pastora Fúvia falando várias vezes, 5 vezes foi redimida da cova, amém? E eu creio, e eu não tenho dúvida nenhuma que eu estava morto há muito tempo, viu? Se eu não tivesse conhecido Jesus, meu Deus do céu, não chegava nos 30, ia ser difícil sobreviver nesse mundo. Eu admiro essas pessoas que conseguem viver aqui sem Jesus. Olha, como que você consegue? Né? É impressionante, tem gente que consegue viver nesse mundo sem Cristo. Eu não conseguiria, não seria possível. Mas Ele redime a nossa vida, e quem coroa de benignidade e misericórdia. Então, antes da fundação do mundo, tudo foi provido para essa vida que você tem em Cristo. Cordeiro que foi morto. Quando o Cordeiro morreu naquela cruz, quando foi determinado que o Cordeiro morreria, a sua morte foi para trazer vida para você. Vida eterna e abundante. Vida completa. Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Eu posso dizer, conforme
Paulo disse, no capítulo 8, versículo 32 de Romanos, ele disse que o Filho, que Deus não, Ele não espera, está aqui, já está aqui, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou para todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E seja, em Cristo, Deus nos deu todas as coisas. Então você não precisa de nada, você precisa de Jesus, porque se você tiver Jesus, você tem todas as coisas. Você crê nisso? Tem alguém que crê nisso? Nós temos tudo que nós precisamos. Tudo que precisamos é crermos, olharmos à nossa volta, olharmos com fé para Deus, confiarmos que nós temos tudo que precisamos na vida.